Adriana, eu sou doutoranda, né, no programa de pós-graduação em produção vegetal. Eu fiz engenharia florestal na graduação e fiz o mestrado interdisciplinar em estudos rurais, todos pela UFVJM. O meu projeto de pesquisa é nomeado aí Veredas do Complexo Fotovoltaico de Arinos, no noroeste de Minas Gerais, caracterização, estoque de carbono, armazenamento de água, inferências de paleoambientes. Ele está no início, né? Ele é novo, é um projeto que a gente está iniciando aqui nesse complexo fotovoltaico que vai ser implantado ainda aqui no município. E que existem várias veredas ali dentro, então a gente está iniciando um projeto, mas que tem perspectiva de trabalhar aí por longos períodos, né? Então, assim, a gente vai começar, antes da implantação, já fazer coletas de solo, amostras, né, nas veredas, mas esse trabalho vai muito além disso, né? Ele vai, pode ser, né, trabalhado com a implantação do empreendimento, após a implantação do empreendimento, onde a gente pode estar fazendo um monitoramento aí, né, principalmente do estoque de carbono e armazenamento de água, né, que são preservados aí nesses ambientes. Então, falando um pouco da empresa, né, que está instalando esse empreendimento aqui no município, ela se chama Voltalia, é uma empresa francesa que trabalha tanto com a produção de energia como provedor de serviços, né, implantação de tecnologias voltadas para a produção de energia. Então, hoje ela está trabalhando no ramo de energia solar, energia eólica, né, aí pelo vento, a energia por biomassa, a hídrica, e também trabalha com armazenamento de energia, né? Através de suas tecnologias. E aí, esse complexo fotovoltaico vai ser implantado provavelmente no final do ano no município de Arinos. Ele está em fase de estudos, né? O empreendimento ainda está fazendo estudos ambientais, como inventários florestais, para caracterização da vegetação, alguns estudos da fauna. E aí vai entrar também esse estudo nosso, né, com as veredas, para a gente ver como que estão os estágios de conservação das veredas hoje dentro do empreendimento, e depois a gente fazer uma análise, né, após a implantação do empreendimento de produção de energia fotovoltaica, como que se comporta, né, esses ambientes de veredas, principalmente, né, com a instalação desse tipo de empreendimento. Então, o nosso trabalho, né, vai ser dentro de veredas, né, dentro do complexo fotovoltaico. O empreendimento, só que eu esqueci de tratar aqui anteriormente, ele vai manter as áreas de preservação permanente e as reservas legais, né, por isso que a gente vai ter isso, né, como benefício aí para a pesquisa, que a gente vai ter as veredas ali, né, mesmo o empreendimento sendo implantado ali no entorno, a gente vai ter ali as veredas preservadas para a continuação do trabalho. Então, as veredas, gente, como já foi tratado em trabalhos anteriores, são áreas de exudação, de surgência gradual da água, né, são ambientes extremamente importantes aqui dentro da nossa pesquisa, são ambientes que guardam a história do clima, da vegetação, né, uso e ocupação do solo no seu entorno. Então, são ambientes de extrema importância, né, são aí protegidos em lei, né, tanto em leis estaduais como em leis federais. Ela tem uma legislação própria, tem como característica, né, a presença da Mauritia flexuosa, que é uma palmeira muito característica desses ambientes, né? De longe a gente consegue visualizar onde tem veredas com a presença dessas palmeiras, né? Que se sobressaem ali no subbosque da vegetação. Além das palmeiras buritis, também tem outras espécies, tanto de mata de galeria, como de ambientes rupestres. Então, assim, existe uma gama de biodiversidade, né? Tanto de fauna como de flora, nesse tipo de ambiente, né? Por isso é tão importante para a preservação.
Então, assim, essas fotos foram até tiradas já nos locais onde a gente vai fazer os estudos, né? A gente observa aqui uma água correndo, né? Que é justamente isso, ela é uma categoria de curso d'água, cabeceira de drenagem, que contém nascentes em toda a sua extensão, influencia a qualidade da água, né? A gente, aqui na foto dá para observar, né? A água transparente, assim. Então, as veredas têm isso como característica, né? Com significado de melhorar a qualidade da água, né? Armazenam o excedente hídrico, né? Que são liberados gradativamente na época da seca, mantendo aí, perenizando, né, os cursos d'água. Quanto aos aspectos geomorfológicos, as veredas elas configuram como vales rasos, com vertentes côncavas, suaves, cobertas por sedimentos arenosos e com fundos planos preenchidos por solos argilosos ou tufosos, né, com elevado teor de matéria orgânica, que é uma coisa que a gente vai estudar aqui nesse projeto, né, que são resultantes, essa matéria orgânica, ela é resultante de incrementos, né, por restos vegetais em diversos graus de decomposição e umificação. Podem ser classificados como organossolos, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, e são ambientes extremamente sensíveis à degradação, né, devido a essas características, né, de solos hidromórficos, com essa rica quantidade de matéria orgânica que é depositado ao longo de vários anos, né, o que vai colaborar aí com o nosso trabalho de reconstituição de paleoambientes, a alta umidade também, que preserva a matéria orgânica, né, por vários anos. Então, aí tem trabalhos de reconstituição, como esses aqui, né, que eu trouxe, alguns exemplos. Tem trabalho de reconstituição que traz aí 32 mil anos, né, de deposição de matéria orgânica, de formação desses solos, dessas veredas. Então, trouxe aqui vários exemplos, né, que a gente tem aqui a distribuição, né, tipo assim, a caracterização desses solos quanto à umidade do solo, né, então a gente tem ambientes que foram, né, em tempos passados, muito úmidos, na verdade, regiões, né, que foram muito úmidas, que foram secas. Então, a gente consegue, através do trabalho de reconstituição de paleoambientes, fazer esse retórico, né, estudar a história mesmo do ambiente, tanto em questão da vegetação, como que ela se comportou, né, ao longo da história aí, e também do clima, né, que está totalmente atrelado. Então, são feitos vários estudos de proxies, né, para fazer essas definições, onde um proxy complementa o outro. Então, a gente tem... Enfim, vamos lá. Então, o objetivo desse trabalho, gente, ele foi descrever e caracterizar os solos de duas veredas. A gente selecionou duas veredas dentro do complexo fotovoltaico de Arinos. Uma vereda que estava em boas condições de conservação, vou mostrar fotos mais para frente, e uma outra vereda totalmente antropizada, né, pelo pisoteio do gado, provavelmente já sofreu alguma queimada, algum corte seletivo. Então, a gente vai fazer esse comparativo de duas veredas em condições distintas, né, de conservação. Ainda como objetivo, a gente vai determinar o estoque de carbono e o armazenamento de água nesses solos, né, nos dois contextos aí de conservação. A gente vai determinar os diferentes proxies, né? Como eu falei, os proxies são utilizados para reconstituição de paleoambientes. Esses proxies serão determinados apenas na vereda conservada, porque é onde a gente consegue fazer a identificação desses proxies, né? Devido à conservação da umidade, da deposição da matéria orgânica, né?
Então, serão feitos essa determinação de próximo apenas na vereda conservada. Já estoque de carbono e armazenamento de água vão ser feitos nas duas veredas, inclusive para fazer um comparativo, né, de como que está o estágio de conservação de ambas, né, e o quanto de água, de carbono que é estocado nas duas veredas, para a gente ver a importância, né, de se conservar esses ambientes. Então, como objetivos específicos, a gente vai ter a determinação da área das veredas, né, das duas veredas. Então, nós vamos fazer um mapeamento dessas veredas e o volume ocupado pelas veredas. Vamos quantificar a capacidade de armazenamento de água e o estoque de carbono, né? Então, vamos, através de coleta de solos, né, a gente vai fazer essa quantificação do quanto as duas veredas, comparando aí as duas veredas, está armazenando de água, estocando carbono. Vamos também trabalhar a caracterização dos atributos morfológicos, físicos e químicos dos solos das veredas, das duas, e dentro apenas da vereda conservada, como eu disse anteriormente, serão determinados e caracterizados geoindicadores, né, de paleoambientes, que serão os isótopos delta carbono 13, o isótopo delta nitrogênio 15 e o carbono 14. Então, também serão analisados a geoquímica orgânica e inorgânica preservadas na matéria orgânica do solo, que são os multiproxies, né, onde a gente vai conseguir aí fazer uma reconstituição desse paleoambiente, saber há quanto tempo que está formando o solo naqueles ambientes, né, através aí dessas análises que são complementares. E com isso, a gente vai contribuir com a avaliação das interações entre as veredas e os empreendimentos de geração de energia fotovoltaica, que vai ser feito ao longo de vários anos, ao longo de várias etapas do empreendimento, né? Então, a gente vai iniciar agora o trabalho antes da implantação, para a gente já ver como que está, né, o aspecto dessas veredas, o solo dessas veredas, da questão do armazenamento de água, do estoque de carbono. E aí, posteriormente, serão feitas novas coletas de solo, não sei se vai ser eu, porque tem 2 anos só aí para concluir o doutorado, mas outros estudantes, né, que vão vindo aí, eles podem trabalhar a continuidade desse projeto, né, para fazer essa análise de qual que é o impacto gerado, né, desses empreendimentos de geração de energia em áreas de veredas, se são positivos ou se são negativos. Então, aqui é o local de estudo, elaborei esse mapa aqui, né, onde a gente tem em vermelho aqui a área total do empreendimento, onde vai ser realmente implantado aí os módulos fotovoltaicos, preservando aqui as áreas de vereda. Isso aqui é uma área de vereda, esse aqui é um córrego, onde tem a mata ciliar. Essa aqui é a nossa vereda preservada, que a gente vai estudar, e essa daqui é a vereda antropizada, né, que vão ser comparadas aí a questão do estoque de carbono, armazenamento de água, né, a geoquímica. E aí aqui nesse interior, né, onde já tem as pastagens e tal, serão implantados os empreendimentos. Será implantado o empreendimento. Então, vai ser em Arinos, né, o município que está dentro do noroeste de Minas Gerais. Arinos é banhado pelo rio Urucuia. A gente tem um rio que passa aqui quase dentro da cidade. O rio Urucuia é um dos maiores afluentes da bacia do Rio São Francisco. O complexo e aí a gente vai trabalhar dentro desse complexo fotovoltaico em Arinos, onde nós selecionamos 2 veredas, né, essas 2 veredas, uma conservada e outra antropizada. Isso aqui, em volta dessa antropizada, tudo pasto, né, a gente até foi lá para visitar o local e tal, eu, a Ingrid e o Fabrício. Esqueci de falar no início da apresentação, a professora Ingrid e o professor Fabrício serão meus orientadores. Aí o gado entra lá, né, ele, tipo assim, é uma área livre, né, de acesso livre para o gado, assim. E aí a gente observa, né, já uma quantidade de sedimentos, né, que vão
entrando ali através das enxurradas, né, nesse ambiente aqui dessa vereda que está totalmente entropizada. Então, aqui a gente tem as imagens do Google Earth, datada de 2009. Aqui é a vereda conservada. A gente tem aqui, ó, uma extensão enorme dela, né? Ela está com uma vegetação bem densa, né? Com muitas árvores, assim, características de ambiente, de áreas de mata de galeria, juntamente com os buritis ali, caracteriza, né, as veredas. E essa aqui é a vereda antropizada, que é aquela da imagem anterior, né, onde a gente já tem aqui, ó, uma perca de vegetação enorme, né, um solo que está totalmente exposto, compactado, assoreado, enfim. Duas fotos que a gente tirou lá por último, na nossa visita lá, onde a gente tem aqui a vereda conservada e aqui uma vista da vereda antropizada. A gente já vê aqui a presença de pastagem, né, já foi retirado aqui essa vegetação mais densa, né, que é característica aqui desses ambientes de vereda conservado. Aqui eu trouxe um mapa da geologia do local, onde aqui tem um empreendimento, aqui é a área da vereda conservada, que está situada aqui nesse depósito aluvial, sedimentos plásticos, como é que é? Plásticos e inconsolidados, e aqui a vereda antropizada, né, que está nessa cobertura superficial indiferenciada, com sedimentos clássicos e lateríticos ferruginosos. Esse aqui é um mapa da região geomorfológica, né, onde a gente observa aqui que a vereda preservada, que está aqui, ela está situada aqui nessa planície do São Francisco, e a vereda antropizada, me parece aqui pelo mapa, que está nessa depressão do Médio São Francisco. Esse mapa aqui foi retirado da geologia do CODEMIG, e esse aqui da região geomorfológica do IDS-ZEMA. Aí a gente tem esse outro mapa aqui, que são as classes de solo, né, onde a vereda aqui preservada, que está bem aqui, ela está situada no neossolo flúvico, e aqui a vereda degradada está situada aqui no, latossolo vermelho e amarelo. Esse mapa foi retirado da pedologia, é um mapa de pedologia do FEAM, UFV, disponibilizado pelo IDS-ZEMA. A nossa coleta do testemunho será feita com esse vibro testemunhador. Essa foto aqui é da professora Ingrid, são as fotos dela, né, que foi registrado no trabalho que ela realizou nas tufeiras da área de proteção especial Pau de Fruta, na Serra do Espinhaço, Minas Gerais, município de Diamantina, onde a foto A aqui a escolha do ponto de amostra do testemunho, que será feito também dentro da vereda conservada, né, do nosso trabalho. Então, a gente vai andar ali pela vereda para escolher esse ponto, né, onde será mostrado o testemunho. Geralmente, a gente escolhe só um testemunho, né, às vezes dois, para ter a garantia de que vai vir um material legal para a gente trabalhar. As fotos B, C e D são a amostragem do testemunho com o uso do vibro testemunhador, que é esse equipamento, né, um tubo de alumínio de 6 metros, que é penetrado no solo através de um motor e tal. E aqui são as arranhas do tubo de coleta. Então, serão extraídas subamostras do solo do testemunho, né? Então, a gente vai coletar o testemunho lá na vereda conservada, levar esse tubo, né, com essa coleta para o laboratório de solos, né, onde serão extraídas subamostras, né, a cada 2 centímetros desse testemunho, para fazer as análises de composição elementar de carbono e nitrogênio, a composição isotópica, né, do delta carbono 13, delta nitrogênio 15 e do carbono 14,
o carbono 14 aqui com o objetivo de fazer datação, né, do material, a gente justamente saber há quanto tempo esse material já vem sendo depositado ali no solo, para a gente ter uma previsão aí de anos, né, dessa vereda, no caso da conservada. E aqui o delta carbono 13, a gente vai conseguir identificar a vegetação, né, que estava presente nesse ambiente ao longo desse tempo, né, dessa cronologia, através da distinção entre planta C3 e planta C4. Então, por exemplo, se a gente observar em uma certa altura aqui, né, dessa amostra, que tinha a predominância de planta C4, que são as gramíneas, né, que são mais adaptadas a um ambiente mais seco, um clima mais seco. Então, a gente faz inferências, né, junto com outros próxies, por exemplo, que é a geoquímica orgânica e inorgânica, de que se tratava no período tal lá, né, que vai ser identificado aqui pelo carbono 14, que representava um clima mais seco, né. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente trabalha aí com esses multiproxies, né, para fazer tanto datação como previsões, na verdade, restituições, né, reconstituição de clima, da vegetação que estava presente naquele lugar em tal época. Então, com a coleta desse material, a gente vai fazer essa descrição estratigráfica do testemunho. Aí trouxe esse exemplo aqui, que foi um testemunho de solo da vereda Pau Grande, pesquisada aí por Trindade em 2020. Então, dentro dessa descrição estratigráfica, a gente caracteriza os horizontes, né? São definidos os horizontes, são descritos a morfologia, né? Que envolve aí o estágio de decomposição da matéria orgânica, a textura do material, a consistência dos constituintes. Então, trouxe esse exemplo aqui que está bem clássico, né? Onde a gente tem aqui o estágio de decomposição da matéria orgânica, que se divide em fíbrico, hêmico e sáprico, né, fazendo aí as distinções. A consistência do material orgânico, que se divide em fluido, plástico e pegajoso. A textura do constituinte mineral, né, onde a gente tem aqui um solo arenoso. Característica presente, onde a gente tem raízes médias, raízes finas, fragmentos de caule, fibra grossa, fibra média, fibra fina. Então, essa é a descrição estratigráfica do testemunho, né? A gente abre o testemunho, a primeira coisa que a gente faz é caracterizar, né? Fazer essa estratigrafia desse perfil, né? Que foi coletado, que vai ser coletado na vereda conservada. Então, presença de características preservadas, né? Como eu falei, raízes, caule. E essa descrição estratigráfica, ela vai ser feita com auxílio aí do Manual Técnico de Pedologia do IBGE e do Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo. Então, a gente faz a partir, né, enfim, de toda uma metodologia que é aplicada, a gente faz um mapeamento dessas veredas, onde a área ela é dividida em transectos. A gente ainda não definiu esses transectos, né? A distância de um transecto e outro, mas eu vou mostrar um exemplo que já foi feito em um outro ambiente. E dentro desses transectos serão feitas medidas de profundidade. Aqui eu trouxe essa foto como exemplo. A gente foi visitar a vereda preservada, né? Conservada. Eu, a Ingrid e o Fabrício. E aí a gente enfiou esse ferro, né? É tipo um vergalhão, né? De ferro, para ver quantos metros de profundidade que tem essa vereda. Acho que deu quase 5 metros de profundidade de solo orgânico. Então, serão feitas essas medidas, né, essas medições de profundidade ao longo de toda a vereda, né, onde ela será dividida em transectos, e serão selecionados alguns pontos de coleta
dentro desses transectos. Então, por exemplo, a cada 3 transectos será coletado o solo para fazer análises, né? Eu vou mostrar mais para frente. E esses pontos, tanto as medições de profundidade como os pontos de coleta, serão determinadas as coordenadas do TM e as altitudes dos pontos amostrados, né, através do GPS. Então, a coleta de amostras de solo será feita em alguns pontos, né, que serão amostrados. Vai ser utilizado o trado holandês para fazer essa coleta, aí vai ser feito o testemunho, como eu mostrei anteriormente, será feito só na vereda conservada. Já essas coletas de solo, da amostra de solo, será feito nas 2 veredas, né, que é onde a gente vai fazer o comparativo aí das duas em questão de estoque de carbono, armazenamento de água e tal. Aqui eu trouxe um exemplo que foi estudado por Campos em 2009, na APA Pau de Fruta, onde a primeira imagem aqui, eu tenho imagem de satélite com os transectos e pontos amostrados, né? Então, a distribuição aqui dos transectos ao longo da área e alguns pontos de amostra de coleta de solo. E nesse segundo mapa eu tenho as seções que foram utilizadas para determinação do volume e ocupação pelas tufeiras, no caso, né? Das tufeiras, que são ambientes parecidos, né, em questão de solos orgânicos com as veredas. Então, a gente vai usar dessa metodologia também. Aqui é um outro mapa também de distribuição da tufeira na Pau de Fruta em Diamantina, também feito por Campos, na verdade é o mesmo trabalho anterior, onde a gente tem o mapeamento e o cálculo de volume da água do carbono, né? Essa distribuição de pontos, transectos e tal, são justamente para fazer esse mapeamento, onde a gente pode calcular, a partir desse mapeamento, a área total da vereda, né? No caso das 2 veredas, conservada e a degradada, o volume total ocupado por essa vereda, a massa de carbono sequestrado, né, o quanto de carbono que foi está sendo estocado dentro desses ambientes, comparar os dois, e o volume de água armazenado. Então, através de testes para a caracterização do organossolo, de acordo aí com o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, serão determinadas nas amostras, né, nessas amostras de solo, aqueles pontos de coleta, os valores de pH, CaCl2, a solubilidade em pirafosfato de sódio, a densidade do solo, a densidade da matéria orgânica, o resíduo mínimo e o material mineral e o teor de fibras esfregadas e fibras não esfregadas, né? Que são aí algumas análises que serão feitas para realmente comparar esses 2 ambientes. E dentro das análises estatísticas, a gente vai trabalhar com classificação cruzada, onde as fontes de variação serão os perfis e profundidades, e as médias dos perfis e das profundidades serão comparados pelo teste Tukey, com probabilidade menor que 0,05. A regressão linear múltipla, pelo método de quadrados mínimos, será feito para os teores de carbono orgânico, com teor de matéria orgânica e mineral, teor de fibra esfregada, umidade e densidade do solo. Já para a reconstituição paleoambiental por multiproxies, né, que são aqueles vários proxies que serão utilizados, os isótopos de carbono e nitrogênio e a geoquímica elementar, serão trabalhados aí as análises multivariadas, né, onde a gente vai fazer comparação de vários proxies. Bem, no cronograma de execução, eu coloquei aqui só a parte que já de execução do projeto, né? Eu tirei a parte das disciplinas, eu estou já no 2º ano do doutorado, então eu vou fazer aqui já o mapeamento da vereda nesse semestre, mês que vem a gente já vai para campo para fazer esse mapeamento. A gente já fez uma primeira visita, né, a campo para identificar quais veredas que a gente ia trabalhar dentro do complexo, que acho que são 5 veredas lá dentro, a gente selecionou 2, né? Uma que estava mais conservada e uma que estava mais degradada. Então, agora,
nesses 2 semestres, tanto nesse como no próximo, a gente vai fazer o mapeamento da vereda e a coleta do testemunho que na vereda conservada. Será feito no próximo semestre e no primeiro semestre de 2020, né? A descrição estratigráfica das amostras da vereda conservada, a caracterização do solo, a composição isotópica, a análise do carbono 14, né, para fazer a cronologia do material, a determinação geoquímica, análise estatística. E aí as análises estatísticas só podem ser feitas após a coleta e as análises de laboratório, né? Então, ela vai ser feita no primeiro semestre, a previsão, né, é primeiro semestre de 2021. E no primeiro semestre de 2021 até o primeiro semestre de 2023 serão preparados artigos e resumos pré-eventos, né, a partir já de resultados prévios aí da pesquisa. A escrita da tese vai ser em 2022, nos 2 semestres, e a apresentação da tese está prevista aí para o primeiro semestre de 2023. Bem, quanto ao orçamento, a gente vai utilizar os laboratórios de solo do Instituto de Ciências Agrárias da UFVJM no campus Unai, o laboratório de isótopos estáveis do SENA na USP, o laboratório de carbono 14 do SENA também na USP, e o Lipin Vale da UFVJM campus Diamantina. Os materiais para pesquisa, né, serão aí financiados pela FAPEMIG e CNPq, através de projetos que a professora Ingrid tem, e uma parte pela Voltalia, né, que é a empresa onde a gente vai estar trabalhando dentro do empreendimento deles. Usei para a preparação desse seminário essas referências, né, que é um trabalho de campus, da Ingrid e de Trindade, trabalhando justamente reconstituição de paleoambientes, caracterização, mapeamento do volume de água, estoque de carbono. E é isso, gente, muito obrigada, fico aqui à disposição para dúvidas, deixo aqui meu e-mail, meu telefone, para quem quiser conversar mais sobre o assunto, estou à disposição.